No Vaticano existem vários segredos escondidos e várias teorias assustadoras. Arquivos de exorcismos, armas poderosíssimas e até mesmo coisas relacionadas a alienígenas. Será mesmo que tudo isso é verdade? Será mesmo que tem tudo isso lá no Vaticano? Bom, se prepare aí porque hoje iremos mostrar para vocês as teorias e segredos do Vaticano. E esse vídeo, galera, foi patrocinado pela Blaze, Um site de jogos online para maiores de 18 anos. Para jogar é bem tranquilo, basta entrar no site, colocar o seu dinheiro, que pode ser via cartão, boleto, Pix e muito mais. Depois de depositar, o valor vai cair na sua conta. E a partir daí, é só escolher um jogo, se divertir e boa sorte. Bora de Crazy Time? Vambora. Vambora, hein? A última vez a gente deu bom. boa. Pegou um patinho. Tá um quentinho. A mesma estratégia de sempre, né? Bora. Se cair no 10 tá bom, e se cair em qualquer um daqueles bônus ali Tá também, é loucura, né? Porque multiplica vezes não sei quantos, vezes muitos. Podia vir um Crazy Timezinho agora. Ah, Crazy Time ia ser legal, porque o Crazy Time é divertido, né, de jogar. Olha, só o que eu falei. Nossa senhora. Passou o Crazy Time. Passou. Só tem um Crazy Time na roleta. Ele tá voltando, amigo. Ele tá voltando. Ah, não, tá muito fraco. Muito longe, né? Não, ele tá Tá voltando. vendo? Acho que aí o coin flip. Coin flipzinho. Para! Aê! Coin flip é Tá tipo bom. um cara ou coroa. Exatamente, com a multiplicação também em cima do dinheiro, né? Exatamente. Ó, Ah, ou vermelho ou azul. E é um negócio que joga sozinho automático. Aham. Então, vamos ver. vamos ver. 10, ó, bom, hein? Aham. 2 também, não é 10 bom. ou 2? Tá ótimo, qualquer coisa que cair, já vamos E aí? ganhar. Botamos aqui no azul. Uou! Vezes 10! 10! Mano, 5 conto, velho. E ó, galera, lembrando, o dinheiro que a gente colocou é compatível com a banca que a gente tem. Então saiba jogar com um valor que caiba no seu bolso. Pra quem não sabe, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana e também a residência oficial do Papa. O Vaticano fica no centro de Roma, capital da Itália, e é considerado o menor país do mundo, com uma área de 440 mil metros quadrados. Lá vivem cerca de 900 pessoas, que ou são membros da Igreja Católica ou da Guarda Suíça, que são as forças armadas do Vaticano. São eles que cuidam da vigilância da cidade e dos aposentos do Papa. Só que, galera, além do Vaticano ser um dos lugares mais religiosos do mundo, lá também é um dos lugares mais enigmáticos, cheio de segredos e conspirações. Por mais que pareça coisa de filmes ou da Idade Média, a prática do exorcismo é algo real e muito comum no passado. De acordo com o falecido padre Gabriel Amorth, ele serviu como exorcista-chefe do Vaticano por 60 anos e realizou sabe quantos exorcismos? Você não vai acertar, você não tem nem ideia, não tem nem como acertar. Entre 130 mil a 160 mil exorcismos. Como assim, mano? Muita gente, velho. Ele realizou isso tudo, só que ele não era o único que realizava exorcismos lá. Até porque em 2018, o Vaticano reuniu mais de 250 padres do mundo todo e realizaram uma espécie de escola de exorcismos. E além disso, segundo o padre Gabriel Amorth, até o ex-papa João Paulo II tentou realizar um exorcismo, mas ele não conseguiu e acabou falhando. E lá no Vaticano existem documentos que comprovam e deixam detalhes de todos esses exorcismos. A Bíblia é o livro mais famoso e conhecido de todos os tempos. E é nesse livro que conhecemos a história de Cristo e também da criação humana. E segundo os apóstolos Pedro e Paulo, essas escrituras sagradas são frutos da inspiração de Deus e que elas nunca foram produzidas por vontades particular do homem. O livro foi escrito por diversos autores diferentes. Atualmente, a Bíblia tem 66 livros, mas originalmente, quando ela foi traduzida do latim para o inglês, lá em 1611, ela possuía 80 livros. Isso porque em 1684, o Vaticano simplesmente removeu 14 livros da Bíblia, e isso sem explicar exatamente o porquê. Esses livros perdidos são chamados de apócrifos, que vem do grego e significa escondido. Os livros retirados ou escondidos são Esdras, Tobita, Judite, a Sabedoria de Salomão, os Cânticos dos Três Santos Filhos, Bel e Dragão, a Oração por Manassés e alguns outros. Alguns acreditam que esses livros foram removidos ou escondidos por irem contra as crenças católicas e também porque eles iam contra os princípios estabelecidos pela Igreja. E segundo as histórias, então, os verdadeiros livros escondidos estão lá escondidos no Vaticano. Isso pode até parecer estranho, mas o Vaticano, o menor país do mundo, tem uma das maiores taxas de criminalidade. Isso porque, como ela tem pouquíssimos habitantes, entre 800 e 900 pessoas, por conta da proporção, ele acaba tendo uma alta taxa de criminalidade. Os crimes mais
mais comuns são furtos em lojas, roubo de bolsa, de carteiras e celulares, e geralmente esses crimes são cometidos pelos milhões de turistas que visitam o local. Para vocês terem uma noção, cerca de 8 milhões de turistas visitam o Vaticano anualmente. E é por isso então que dá para entender a altíssima taxa de criminalidade que acontece ali. Eu até estava pensando que era a população local, sei lá, mas não, é a galera de fora. E inclusive o próprio site oficial de turismo do Vaticano pede para que os turistas fiquem sempre em alerta ao visitar o local. Em janeiro do ano 897, aconteceu um episódio bizarro lá no Vaticano, conhecido como Sínodo do Cadáver. O episódio aconteceu com um Papa Formoso, que teria usurpado o papado. E por isso ele foi julgado lá na Basílica. Só que tinha um problema, o Papa já estava morto há 7 meses. Foi exatamente isso que aconteceu, galera. Eles julgaram um morto. Para que esse julgamento do falecido acontecesse, eles tiveram que tirar o corpo do túmulo, vestiram ele com trajes eclesiásticos e assim ele foi levado até o tribunal papal. E como o Papa já não estava mais vivo, né, ele não tinha como se defender ali durante o seu julgamento, levaram um diácono para falar em nome do Papa. No final não adiantou nem falar por ele, porque foi condenado e culpado, e todos os seus atos como Papa foram declarados nulos. E aí então depois disso, depois que o seu julgamento foi batido, né, bateram o martelo, eles retiraram as roupas especiais que colocaram para que ele fosse no julgamento e colocaram dessa vez alguns trapos, algumas roupas velhas. Já que agora, mesmo morto, ele não era mais digno, ele era um condenado. Pelos males e golpes que teria dado durante a vida. Além disso, os seus 3 dedos de bênção foram cortados e seu corpo foi lançado no rio Tibre, local onde os antigos romanos jogavam os criminosos. Mas antes de continuar, você já deixou o joinha? Você já clicou no polegar pra cima aqui embaixo? A hora de ajudar é agora. Não custa nada, pessoal. É só descer ali e dar um likezinho. E se inscreva também se não é inscrito. Se tá vermelho é só clicar. E é isso então, galera. Muito obrigado pelo like. Vamos continuar com o vídeo. Chamados de arquivos secretos do Vaticano, são basicamente alguns documentos, alguns não, né? Vários documentos e registros de toda a história da humanidade. E também da Igreja Católica. Nesses livros existem descobertas científicas, também descobertas geográficas, documentos papais, correspondências diplomáticas, cartas de pessoas ultra famosas e importantes, como por exemplo o artista Michelangelo, processo da Inquisição de Galileu Galilei e muito mais. É claro que existem muitas coisas escondidas e perdidas no Vaticano, até porque no seu acervo tem cerca de 180 mil arquivos e manuscritos, 1.600.000 livros impressos, 300 mil moedas e medalhas, 150 mil fotografias, fora as coisas que não são declaradas e estão lá escondidas. Esses documentos estão guardados na sede do papado, na cidade do Vaticano. E o lugar lá, galera, é tão grande e possui tanto material, tanto documento, que é considerado como um dos maiores arquivos do mundo. Inclusive, se as prateleiras do local fossem enfileiradas, ela se estenderia por cerca de 85 quilômetros. Boa parte dos registros desse acervo estão à disposição do público. Só que alguns documentos são tão importantes e tão secretos que só podem ser acessados pela alta hierarquia da igreja. E aí que surge a teoria de que lá dentro, nessa área secreta, existem muito mais do que nos contam, com alguns segredos obscuros e também grandes verdades que abalariam o mundo. Feitos da igreja, coisas sobre Jesus, alienígenas, Mussolini e muito mais. E alguns teóricos acreditam que lá não existe apenas documentos, tem até mesmo coisas concretas, como por exemplo o crânio de algum alienígena. Inclusive um professor russo teria encontrado e acessado esses documentos secretos, isso lá por volta de 1920. Heinrich Ludwig disse que teria encontrado nesses documentos alguns registros que dizem que os alienígenas influenciam a nossa vida desde sempre. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu entrei escondido no Vaticano e encontrei um crânio de alienígena. Só que rapidamente os guardas me retiraram de lá. O professor também contou que encontrou registros de armas, como por exemplo armas nucleares, que foram usadas naquela época. Inclusive, segundo ele, um desses documentos explicava como as antigas muralhas da Babilônia foram derretidas por uma arma que produzia temperaturas monstruosas. Além disso, também existem histórias de máquina do tempo. Sem contar também que dizem que lá existem mapas e tesouros escondidos. E também alguns documentos que dizem que o Vaticano seria controlado pelos Illuminatis e muito mais. Só que, galera, tudo isso que falamos aqui no final do vídeo, como ela fica em um setor secreto, de documentos secretos, totalmente confidencial, não dá pra afirmar se isso é verdade ou não.
E aí fica apenas no ar, né? Acredita quem quiser. Mas uma coisa você pode ter certeza: existem muitos mistérios e segredos escondidos no Vaticano. Segredos esses que talvez nunca saberemos, que nunca serão revelados. Pois galera, para e pensa, se todo esse conteúdo tá guardado, protegido, ninguém pode acessar, então é porque o Vaticano não quer que ninguém saiba. É simples, né? E vai ficar assim, até... Sempre. Já tá assim há 2000 anos? É. E galera, esse é o vídeo de hoje. Se não deixou o like ainda, a hora é agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos. E se tiver mais um tempinho, assista outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tá bem legal, tá bem bacana. Ou aguarde o próximo que vai sair em breve. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu! No Vaticano existem vários segredos escondidos e várias teorias assustadoras. Arquivos de exorcismos, armas poderosíssimas e até mesmo coisas relacionadas a alienígenas. Será mesmo que tudo isso é verdade? Será mesmo que tem tudo isso lá no Vaticano? Bom, se prepare aí porque hoje iremos mostrar para vocês as teorias e segredos do Vaticano.